Então, o segundo vídeo desse tópico de avaliação de usabilidade e experiência do usuário é a que a gente vai tratar sobre a modalidade de avaliação chamada avaliação por inspeção, tá? Nós vamos focar muito na avaliação heurística, que é a mais utilizada no mundo inteiro, é muito utilizada mesmo em todos os cantos do mundo, por grandes empresas mundiais, mas não é a única. A avaliação heurística não é o único tipo de avaliação por inspeção, tá? A gente poderia também utilizar, por exemplo, a ISO 9241, tá? A gente poderia utilizar outros guidelines que existem na literatura, ou seja, mas o que está por trás de uma avaliação por inspeção? O que acontece, na verdade, é que a gente não envolve o usuário nesse processo, a gente não avalia com o usuário. Então, existe uma limitação de resultado, mesmo assim a gente obtém excelentes resultados, mas existe uma limitação porque a gente não envolve o usuário. Ao mesmo tempo que o avaliador ou os avaliadores são pessoas que precisam conhecer design de interação, usabilidade, os princípios de design, você precisa conhecer IHC, porque ele é um especialista. Tá? Então, ele vai utilizar o sistema, muitas vezes, e vai ficar avaliando o sistema baseado em alguns guidelines. E isso é o que significa avaliação por inspeção. Quer dizer que a opinião de um cara só é suficiente para levantar os problemas? Usualmente, não. Usualmente é feito em grupo, tem mais de uma pessoa que avalia, depois são feitas reuniões para poder gerar o relatório com base na comparação entre as várias avaliações daquela equipe que está realizando a avaliação. Petrônio, os resultados são bons, são excelentes. Tá? Consegue, porque, por exemplo, no caso da avaliação heurística, são 10 heurísticas, onde cada heurística é detalhada em mais um conjunto de tópicos que devem ser considerados na hora de estar avaliando cada uma das telas do que for proposto, do que for contratado, por exemplo, pela empresa. É muito importante que... Por quê? Porque a gente vai... Vocês vão ver, quando eu for mostrar cada uma das 10 heurísticas, que ele considera todos aqueles princípios de design, ele considera todos os objetivos de usabilidade, considera todos os objetivos de experiência do usuário, considera aquelas questões de navegação, de arquitetura da informação. Então, tudo aquilo está listado dentro das heurísticas de Nielsen. Então, por isso que a gente, na verdade, tem uma visão completa e levanta os problemas. Claro que tem problemas e problemas, tem problemas seríssimos, tem problemas que são cosméticos, a gente fala um pouquinho sobre isso, mas a gente levanta todos e fica a cargo da empresa, quando receber o relatório, decidir o que é que vai mudar ou não com base no que foi levantado nessa avaliação por inspeção. Foi proposta por Nielsen em 89 e foi reelaborada em 93. Veja que é tão antiga e é tão utilizado ainda no mundo inteiro que é algo impressionante. Envolve um pequeno conjunto de avaliadores, examinando a interface e julgando suas características em face de reconhecidos princípios de usabilidade e experiência do usuário. Quando foi criado, eu imagino que era só princípios de usabilidade, mas hoje em dia, como a gente fala muito de experiência do usuário, eu também considero princípios de usabilidade, experiência do usuário, que tem alguns heurísticos que são bem voltados para a questão até mesmo estética, de minimalismo, de simplicidade, que são questões, são muito relacionadas aos objetivos de experiência do usuário. Então, como é que funciona o procedimento de avaliação? São sessões curtas, de 1 a 2 horas, por exemplo, dependendo do que ele vai avaliar. Se for um sistema completo com 50 telas, deve demorar um pouco mais, mas se for um sistema de médio porte, por exemplo, ele vai julgar todas as interfaces do sistema, todas os storyboards, né, que são os sequenciamentos de interação para ele resolver um conjunto de tarefas lá que o sistema se propõe, e cada especialista vai julgando seguindo as heurísticas, as 10 heurísticas, tá? Anota os problemas encontrados, geralmente tem uma tabelinha para fazer isso. Eu tenho um modelo de tabela que eu vou entregar para vocês, vou colocar lá no Google Classroom, mas poderia ser ad hoc, você poderia decidir como é que você quer fazer isso, mas geralmente você vai anotando os problemas, você tira print da tela, você marca onde é que você encontrou o problema, você julga a gravidade do problema, se é desde seríssima até um problema cosmético, por exemplo, que não vai influenciar muito no resultado do uso do sistema, da usabilidade. Talvez ele influencie mais na experiência. Então, a experiência é tão importante hoje em dia, que a concorrência é tão grande, que a gente também tem que prezar até mesmo pelos problemas que são cosméticos. E a elaboração do relatório individual. Tá? Geralmente, o que é que acontece? Cada sessão dessa é feita por um examinador especialista, ele gera uma tabela ou um quadro, um board, que a gente chama, que ele mostra, por exemplo, o problema, mostra a imagem, diz qual é a gravidade do problema,
e ao final a equipe se reúne, analisa todos os boards para poder gerar o relatório final, porque o relatório final, usualmente, ele vai também com uma proposição de como melhorar aquilo, cada um dos problemas levantados, tá? Então, agora a gente vai para as 10 heurísticas, tá? São 10 heurísticas, eu vou falando de 10 de uma em uma, vou dizendo o que cada uma considera, isso é muito importante, por exemplo, esses pontos que tem em cada uma das heurísticas aqui, porque é isso que vocês têm que procurar lá na hora que estiver avaliando a usabilidade, considerando as heurísticas de Nielsen. E vou mostrar vários exemplos, alguns exemplos positivos, alguns exemplos negativos, para tentar apresentar o que significa isso na prática. Então, a primeira heurística é visibilidade do status do sistema. Veja, se a gente lembrar, a visibilidade é um dos princípios de design. Então, por isso que eu disse que, na verdade, as heurísticas de Nielsen nada mais é do que discorrer sobre os princípios de design, os objetivos de usabilidade, os objetivos de experiência do usuário, as questões de navegação, de arquitetura da informação. É tudo aquilo resumido em 10 heurísticas com os vários detalhes, né? Então, se lembra dos princípios de design, era visibilidade, feedback, restrição, affordance e consistência, tá? Não, e consistência. Os objetivos de usabilidade são muito importantes, que é eficiência, eficácia, utilidade, segurança, fácil de aprender e fácil de usar. Os objetivos de experiência do usuário são aqueles, né? Ser agradável, ser interessante, uau, que você vê e chama a sua atenção, ser cognitivamente leve, para ser usado, considerando as questões de atenção, de percepção, etc. Ou seja, está mais relacionado com a estética, propriamente dita. Então, como é que a gente divide essa visibilidade? O que é que você tem que procurar de problema quando você está olhando essa heurística de Nielsen, que é de visibilidade? O sistema precisa manter os usuários informados sobre o que está acontecendo. Então, o usuário, quando ele está em alguma tela do sistema computacional, ele tem que estar ele tem que perceber exatamente o que está acontecendo ali. Tá? Ele tem que saber onde é que ele está. Então, questões como as migalhas de pão, questões como a marcação da navegação principal, da navegação secundária, se está marcado, o título da página que está no momento, se o título da página é igual ao label lá, que está lá no menu, ou que está no tab, ou que está na navegação principal. Tudo isso ajuda você a identificar onde é que você está no momento do sistema. A gente tem que olhar para o sistema naquele momento e saber onde é que a gente está. Então, isso é uma coisa que deve ser verificado na visibilidade do status do sistema. Fornecer um feedback adequado dentro do tempo razoável, então, questões de feedback. Lembra que feedback também é um princípio de design, está incluído dentro da visibilidade do sistema. Feedback aqui dentro, então, sim, pode estar aqui também. Veja que algumas questões de usabilidade, experiência do usuário, pode estar distribuída em mais de uma heurística. Então, é até comum, quando a gente encontrar um problema, a gente geralmente não diz que violou tal heurística. Não, a gente geralmente diz que violou tal, tal e tal, porque geralmente eles estão dentro de vários. Então, o feedback, por exemplo, tem mais heurística na frente que eu vou mostrar, que também trata dessa questão do feedback. Mas como o feedback, ele usualmente tem relação com a visibilidade, porque, por exemplo, eu tenho que saber se mudou algo. Eu tenho que saber se deu algum... Eu estou preenchendo o formulário, errei. Como é que ele apresenta onde é que está o erro? Como é que ele marca o campo que está errado? Como é que ele diz como é que eu tenho que preencher? Isso é um feedback. E, ao mesmo tempo, é uma visibilidade do status do sistema. O usuário é capaz de perceber sua posição atual na jornada de navegação, a questão da migalha de pão. Os usuários são informados sobre mudanças que ocorrem, então toda mudança. Então, a gente quer uma estética perfeita. Nossas mudanças, a gente utiliza, por exemplo, utilizando JavaScript, a gente está lá no menu, então quando ele clica, é tão delicado, é tão sutil a mudança para saber que aquilo foi clicado, ou que o mouse está ali em cima, o hover, que finda sendo difícil do usuário saber, por exemplo, que alguma mudança ocorreu. Então, tem que ter muito cuidado com isso, tá? O foco sempre é o usuário, e não somente a estética. Os usuários percebem os fatores que têm real impacto na sua experiência. Então, veja que são 5 elementos que devem ser verificados na hora de você estar avaliando tal sistema, utilizando a heurística de Nielsen, considerando a heurística número 1. Alguns exemplos aqui. Por exemplo, o usuário é capaz de perceber sua posição atual na jornada de navegação. Então, veja que aqui eu tenho, por exemplo, a minha migalha de pão. Eu sei que eu estou, por exemplo, nas máquinas da Nespresso. Veja que ele marca aqui. Aqui em cima eu tenho a minha navegação principal. Então, aqui no caso, ele passou, tá? Aqui, por exemplo, também eu consigo perceber a posição atual. Nesse caso aqui, eu tenho
um componente de interação em que eu vou passar por várias etapas, é como um wizard da vida, que eu vou passar por várias etapas até chegar ao final, que é o checkout, né? Isso é um padrão de projeto de interface. E veja que aqui, por exemplo, eu estou marcando em que momento eu estou. Então, eu estou nesse momento aqui, eu estou no primeiro. Então, veja que eu tenho a percepção que eu tenho mais 3 para seguir até finalizar. Então, isso é outro bom exemplo de que eu estou apresentando a posição atual na minha jornada de navegação para aquela tarefa específica que eu estou desenvolvendo. O usuário é capaz de perceber a mudança na sua jornada. Então, veja que aqui, por exemplo, quando eu cliquei, ele abriu o menu, tá? Ele abriu o menu, ele deixou o menu principal, o item de menu principal marcado de azul. Então, aqui a mesma coisa. Então, veja que eu estou oferecendo alguma dinamicidade no meu objeto de interação, no meu componente, de modo que o usuário perceba que é ali que tem que estar o foco e é ali que as coisas estão acontecendo. Então, eu estou percebendo a mudança de jornada. Por exemplo, quando o estoque acaba, o usuário é claramente notificado. Então, por exemplo, isso aqui é um wishlist. A wishlist eu posso criar ao longo de meses. Então, obviamente, que é possível que eu tenha um wishlist e, ao longo do tempo, o produto sequer foi descontinuado, não existe mais na empresa, ou acabou. Então, veja que quando eu entro na wishlist, fica muito claro que o produto está descontinuado. Então, isso claramente, para mim, está descontinuado. Ele não apaga automaticamente, porque se ele apagasse, ele estaria tirando o controle do usuário, que é outra heurística, inclusive, mas a gente vai ver. Então, simplesmente ele está descontinuado muito claramente para o usuário, inclusive marca, tá? Com uma cor diferente. E isso é mais uma questão de visibilidade que está bem apresentado. Aqui também já é em outro momento do sistema, tá? É no momento que eu tenho os objetos que eu vou comprar, porque, por exemplo, eu posso ter escolhido, ter feito uma lista de itens para comprar, posso ter saído do sistema, posso voltar depois, dependendo do tipo de sistema, ele pode armazenar esse meu carrinho de compras, geralmente alguns sistemas fazem isso, com base nas sessões. E, nesse caso, o sistema ficou fora de estoque. O item não existe mais. Nesse meio termo, o item desapareceu, acabou. Então, ele deixou muito claramente aqui esse, não sei o que é isso aqui, é um escorredor de arroz, eu acho, de macarrão, e ele não tem mais no estoque, tá? Então, usualmente, o usuário vai aqui apagar ele, né, alguma coisa do tipo, mas veja que ele não faz pelo usuário, ele avisa para que o usuário, claramente, ele apague lá aquele item e vá para o checkout, por exemplo. Certamente, se o usuário não fizer e continuar o processo, lá na frente ele continuará apresentando que aquele elemento não tem mais no estoque. Uma questão que poderia ter aqui, que poderia ser questionada, que algum de vocês poderia questionar a mim, e eu até concordo, é o seguinte: Petrônio, esse componente aqui, ele está ativado ou ele está desativado? Porque, na minha opinião, se eu não tenho mais no estoque, ele deveria estar desativado, e eu concordo com você. Que princípio de design é esse? O princípio da restrição, tá? Tem até uma heurística de Nielsen mais à frente que a gente vai ver, que é aquela que a gente se antecipa ao erro. Então, por que eu deixo ele disponível aqui para o usuário ficar botando mais 1, 2, 3, 4, 5, se eu não tenho mais no estoque? Então, eu acho que era uma boa prática de design se a gente tivesse deixado ele desabilitado para que o usuário não pudesse aumentar a quantidade do estoque, somente pudesse apagar aquele item antes de ir para o checkout. Mas, como não tem a ver exatamente com visibilidade, embora tenha também, é mais questão de restrição e de antecipação do erro, que é um heurístico mais à frente, ele seria mostrado mais à frente, ele teria descoberto com outra heurística. Então, veja que uma mesma heurística foi bem atendida aqui, que é a de visibilidade, mas foi mal atendida no outra heurística na frente. Então, ela seria marcada com aquela heurística específica que ela viola. O usuário é capaz de perceber sua posição na jornada de navegação. Então, aqui é a mesma coisa. Ele chegou aqui, ó, e ele ainda continua insistindo. Isso aqui, no caso, é no celular, tá? É para mostrar aqui na interface mobile também ele apresenta que está fora de estoque. Ok? Então, veja que são os itens que estão no carrinho aqui. Quando ele é para o checkout, ele apresenta que está fora de estoque e ele dá a opção dele poder apagar aqui, utilizando uma boa metáfora, que é a metáfora do lixinho. Então, ela também passa numa outra heurística que a gente passaria mais na frente. Aqui, o usuário está ciente dos fatores que podem ter um impacto significativo em sua experiência, então ele permite que ele detecta qual a língua
onde o usuário está, baseado na localização. Ele, obviamente, já coloca que o cara está na África do Sul, por exemplo. Acho que esse aqui é a África do Sul. Mas ele tem a opção de poder, por exemplo, você quer enviar para onde? Você pode escolher para onde quer enviar, tá? Qual a moeda que você quer utilizar? E você diz a moeda que você quer utilizar e veja que aqui... Então, isso é algo que tem impacto significativo na experiência do usuário, muito significativo. Vou dar até um exemplo aqui de um problema que eu tive no passado. E aqui ele já detecta automaticamente, você poderia mudar isso claramente. Eu utilizo muito o Booking.com, eu utilizo o Booking.com e o Hotels.com, quando eu estou viajando para fora do país. Existem algumas viagens de trabalho que eu faço para fora do país, são viagens mais longas, que às vezes eu preciso ficar reservando hotel, comprando passagem durante a viagem. E no Booking.com mudou um pouco ultimamente, se eu não me engano, eu não tenho certeza, eu tenho dificuldade enorme de mudar a língua, mas principalmente a moeda corrente que eu quero pagar. Mas faz muita diferença? Faz. Por quê? Existem os cartões de crédito internacionais emitidos no Brasil e no mundo todo, usualmente exigem que você pague na moeda corrente. Por exemplo, se eu estou querendo reservar um hotel lá na Suécia, e lá na Suécia é euro, então ele vai querer que eu pague em euro, porque vai ser apresentado no website lá que é em euro, e ele quando vai... E o que é que acontece? O Booking.com, ele sabia que eu era do Brasil, que minha configuração era do Brasil, ele ficava insistindo em botar em real, e eu não conseguia finalizar a transação. Era um estresse. Eu cheguei uma vez a ter que ligar para o Booking.com para resolver isso. Ultimamente, pelo que eu lembro, eu não tenho certeza, mas eles tinham resolvido isso, estava mais fácil de fazer essa alteração. Mas era uma dor de cabeça. Eu passei um perrengue enorme uma vez sem conseguir reservar um hotel, tá? Porque eu não conseguia simplesmente pagar na moeda corrente do país. Porque o Booking não deixava. E eu não tinha uma coisinha como essa para configurar. Então, aqui no caso... Então, veja que tem um impacto muito significativo na experiência. Poderia nem parecer que era, mas tinha sim, tá? Então, por isso que é muito importante que você está fazendo uma avaliação de usabilidade, utilizando a inspeção, conhecer bem o tipo de sistema que você vai avaliar e até mesmo conversar entre a equipe, algumas questões importantes que devem ser consideradas, que, por exemplo, um caso como esse, no e-commerce, é algo importantíssimo. Você ter a possibilidade de mudar a língua para onde, tanto para onde vai distribuir, quanto a moeda. Por outro lado, também, por exemplo, não deveria abrir aqui Brasil, por exemplo, se eu não posso mandar para o Brasil. Tá? Não, porque eu não tenho acordo e não posso mandar para o Brasil. Então, tem que ter cuidado com isso também, para que não... Também tem que apresentar isso, mas tem que apresentar bem feito. Tudo isso tem que ser analisado. Beleza. A segunda heurística, veja que é muita coisa, tá? A segunda heurística é correspondência do sistema com o mundo real. Então, tem duas explicações aqui. Então, o sistema precisa falar a linguagem do usuário. Então, por isso que é muito importante conhecer o usuário daquele tipo de sistema. Personas, eu tenho que saber. Quando eu estou projetando, fazendo um design de interação, eu não faço persona, eu não crio o perfil do usuário, já que fez isso lá, nas necessidades do usuário. Quando eu estou avaliando também, eu preciso conhecer muito bem o usuário, para poder saber qual o mundo dele, qual o mundo real desse cara, para ver se a interface tem uma correspondência entre o mundo real e o sistema computacional que está sendo oferecido para ele utilizar. Então, o sistema precisa falar a linguagem do usuário. Atenção, com palavras, frases e conceitos familiares ao usuário, ao invés de termos orientados ao sistema. Então, isso diz respeito a ícones, isso diz respeito a labels, isso diz respeito a texto. Lembra quando a gente viu navegação, que eu foquei muito na importância dos textos? Então, esse tipo de heurística, fiquem muito atentos a quê? A analisar os títulos, os textos, os labels, se são claros, se são consistentes, se eles seguem o padrão, se os ícones são corretos. Como assim isso é correto? Sim, eu vou mostrar um exemplo aqui daquele sistema que é bem avaliado, que usa ícone errado. É muito comum isso, tá? E assim vai. E a outra coisa é seguir convenções do mundo real, fazendo com que a informação apareça numa ordem natural e lógica. Então, isso é outra coisa importante. Isso também diz respeito às metáforas que a gente utiliza para explicitar na nossa interface, seja nas imagens que vocês utilizam, ou mesmo nos ícones, mas também, por exemplo, se a ordem natural de executar alguma coisa, o storyboard que o sistema oferece para a gente realizar aquela coisa, aquela tarefa, aquela atividade que eu quero realizar no sistema, se ela é condizente com aquilo que eu faço no mundo real, tá? Porque deveria ser. Tem até um caso bem interessante, que eu não vou me detalhar muito aqui, da questão da Apple, porque o scroll, né, é um objeto de interação, um componente muito antigo, desde que surgiu a web, que começou a ter as páginas,
que veio mais de lá, mas já existia até no desktop, que a gente sobe e desce, e o habitual é quando a gente bota para cima, a tela sobe, quando bota para baixo, a tela desce. E a Apple, lá em 2011, ela inverteu isso, né? Quando você bota... Eu tenho um Apple aqui, por exemplo, eu tô aqui, ó. Quando eu boto o mouse para cima, ele desce. Quando eu boto o mouse para baixo, ele sobe. Ele foi totalmente disruptivo. Obviamente que funcionou, os usuários se acostumaram, mas veja que ele mudou um pouco essa correspondência do sistema com o mundo real e criou um padrão. Tá? Criou um padrão, o usuário se acostumou. Mas assim, tem que ter muito cuidado. É aquela velha história. Quando eu fujo da convenção, eu tenho que ter muita certeza de que aquilo vai dar certo. Senão, é melhor utilizar o senso comum, utilizar o que já é padrão de projeto e o que as pessoas já são acostumadas a utilizar, porque eu sigo a questão da consistência, tá? E das convenções. Lembra que a gente fala muito isso no capítulo e no tópico lá de navegação. Então, alguns exemplos aqui. Olha só. O primeiro aqui, o mesmo sistema que a gente estava antigamente. Então, aqui eu tenho cartão de crédito, tem o íconezinho do cartão, o endereço, o símbolozinho de localização, o wedding, registro de casamento, eu tenho o íconezinho de um presente. Se inscrever, eu tenho um íconezinho de um calendário. É errado. O ícone calendário não tem propósito de ser utilizado para se inscrever. Então, veja que aqui é uma falha de correspondência do mundo real com o sistema. Ah, Petrônio, mas aí pelo título já está claro. Não. Então não bote o ícone. Sim. E tu sabe por que tem isso? Eu vou explicar por que tem isso. Porque o sistema é responsivo. Tá? É muito possível que quando vá para o mobile, que ele feche e fique só o ícone. Não fique o título. Aí como é que tu vai saber que isso aí é para se inscrever? Tu vai achar que é o calendário. Tá? De presente que tá para receber, do que quer que seja. Então tem que ter muito cuidado com isso, tem que ter muita atenção. E até isso na questão da responsividade em relação ao sistema web, porque esses ícones não estão aí à toa, tá? Estão aí para a questão da responsividade. Outra falha aqui do mesmo sistema, tá? Ele tem aqui o carrinho de compras e ele tem aqui um símbolozinho de mais, tá? Para que serve o mais? O símbolozinho de mais na interação já é uma convenção, já é um padrão, servir para quando você quer acrescentar alguma coisa, tá? Neste caso, o propósito desse maisinho era para dizer que o carrinho estava vazio, tá? Porque quando eu tinha um elemento, 2, 3, ele botava 1, o 2, o 3, o 4, o 5. O maisinho era para dizer que estava vazio e que você poderia acrescentar alguma coisa. Era algo para tentar persuadir o usuário, mas está errado. Tá? O maisinho não tem esse propósito. Essa representação está errada e confunde o usuário e frustra o usuário. E deve ser identificado, na minha opinião, com uma gravidade alta. Não é nem média, nem baixa e nem cosmética, muito menos. É alta. Isso é uma falha muito grande. Isso confunde o usuário. Isso vai fazê-lo pensar. E eu não quero pensar. Tá? Aqui também tá legal, porque tem um carrinho, tem a quantidade de produtos que eu tenho dentro. Aqui apareceu 0, porque ele tirou os 2 elementos do carrinho, aí ficou 0, não ficou o maisinho. O mais é só quando você começa, para que você dê a ideia de que você pode acrescentar alguma coisa no carrinho, tá? Então, aqui são 2 exemplos de um bom mapeamento entre o mundo real e o sistema, tá? Então, outra coisa importante que eu até coloquei aqui, ó, também responde à heurística da visibilidade. Então, quando eu adiciono alguma coisa no carrinho, que eu fico vendo o carrinho lá mudando 1, 2, 3, 4, isso também é um bom uso da heurística de visibilidade, assim como do mapeamento entre o mundo real e o sistema. Então, veja, como eu disse a vocês, que não interessa muito se você está considerando se aquela falha viola tal heurística ou tal heurística. O importante é listar todas para que quem recebeu o relatório depois possa corrigir, tá? Na hora de indicar que está correto, que é positivo, aí é mais fácil de atender a mais de um tipo de heurística. Aqui é outro caso em que a experiência online replica a familiaridade de ações e comportamentos offline. Por quê? Porque nesse sistema, quando o usuário ele compra um presente para entregar, eles mandam uma cartinha, tá? Uma cartinha física mesmo. Então, você pode digitar o que vai ter dentro da cartinha. Então, ele está representando exatamente o que a gente faz no mundo real. Que quando a gente entrega um presente, a gente geralmente faz um cartãozinho na mão. Então, isso é uma associação com o mundo real que é positiva e é uma boa validade da heurística de Nielsen de representações do mundo real e o sistema. Ok. Terceira heurística, essa heurística aqui é bem importante, tá? Veja que ela tem 4 subtópicos, que é a heurística de controle de liberdade do usuário.
O que quer dizer isso? Usuários frequentemente escolhem por engano funções do sistema e precisam ter saídas claras de emergência para sair do estado indesejado sem ter que percorrer um longo diálogo. Ou seja, por exemplo, prover funções de desfazer e refazer. Então, controle e liberdade do usuário quer dizer o quê? Que o usuário tem total liberdade de poder manipular o sistema como ele bem quiser, inclusive errando algumas vezes. A gente tem que fazer de tudo para que ele erre o mínimo possível. Tá? Mas ele às vezes erra. E sempre que ele errar, ele tem que ter a possibilidade de voltar e conseguir refazer o seu erro. Mesmo, por exemplo, se ele navega errado e chega no lugar errado, ele pode, por exemplo, voltar para o home, voltar para a página principal e começar o processo novamente. Então, o usuário tem que ter total controle e liberdade do usuário, mas o sistema tem que estar pronto para poder responder a essa liberdade caso o usuário venha a errar. Outro ponto. O usuário pode sair de todos os estados, como pop-ups, multimídia. O estado de saída é consistente, claro. Então, por exemplo, é muito comum a gente usar modais. Por exemplo, a gente está usando um sistema muito denso, então a gente tira muita coisa da interface primária, que é aquela tela que a gente está vendo, para que ela fique simples, fique clara, fique intuitiva, seguindo tudo que a gente estudou, mas a gente, obviamente, muitas vezes precisa detalhar um pouco mais as coisas. A gente apresenta os modais, os pop-ups, tem que ter muito cuidado, que eu sempre tenho como fazer com que o usuário saia daquele pop-up. Tá? Quantas vezes eu não já abri um pop-up na minha tela? Até hoje é muito comum eu utilizar alguns sistemas e eu não consigo fechar de jeito nenhum. Ou o xizinho está muito apagado, ou simplesmente não tem xizinho, eu tenho que clicar fora. Isso é absurdo, tá? Porque eu não estou dando liberdade ao usuário dele sair, até mesmo. E absurdo é quando um pop-up desse ele é de publicidade. Aí é para matar, tá? O outro tópico, o usuário pode usar as seções principais do site sem necessitar se cadastrar ou inscrever. Isso é uma coisa muito importante, que é o seguinte. A gente tem que entender que o esforço que o usuário deve fazer para utilizar um sistema deve ser o suficiente para o que ele quer fazer. Então, um exemplo muito claro desse tópico, dessa heurística aqui, é a questão de se inscrever num sistema. Tá? Você vai fazer o sign up lá, vai se inscrever, e aí, quando você começar a usar um sistema, então ele aparece, quer se inscrever? Quer, você vai se inscrever. Ele apresenta um formulário com 500 opções. O que é que eu faço? Eu, Petrônio, tchau e benção, vou atrás de outro. Tá? Ele tem que pedir a mim o mínimo suficiente para eu entrar. Ah, mas tem que saber endereço. Para que tem que saber endereço? Eu comprei alguma coisa? Deixa eu comprar primeiro para poder pedir o endereço. Tá? Por que eu tenho que estressar o usuário antecipadamente se ele não vai precisar por enquanto? É suficiente o e-mail, o CPF, se for o caso, e o login para poder entrar, ou a conta do Facebook, a conta do Google, se ele for associado, se não for associado com essas empresas, mas não tem para que frustrar o usuário. Então, tem toda a seção do sistema só deve pedir informação suficiente para ele usar aquilo ali, não ficar antecipando coisas, para ficar coletando coisas desnecessárias, muitas vezes nunca vão ser utilizadas. E, finalmente, o usuário tem controle sobre suas informações pessoais. Isso aqui é uma coisa muito importante, tá? E que também é muito comum, eu, particularmente, que uso muitos sistemas, vocês também desenvolvem e usam, é muito comum também eu tentar, por exemplo, mudar alguma informação pessoal minha, mudar alguma foto, mudar alguma coisa, ou até mesmo ter algum controle do cartão tal, e ter dificuldade de utilizar. Eu utilizo um sistema profissional de tradução, não é tradução não, de revisão de textos em inglês. E um tempo desse eu tinha muita dificuldade de fazer algumas alterações da minha inscrição, da minha... Como é que chama? Da minha... Esqueci. É a minha inscrição mesmo, que eu pago da minha assinatura, tá? Eu tinha ganhado um desconto e eu queria usufruir do desconto para poder renovar por mais um ano. E beleza, eu consegui entrar na tela lá, mas aí eu queria sair para fazer alguma coisa e quando eu ia voltar eu não tinha mais acesso a isso. Ou seja, é uma informação minha que eu tinha direito, mas eu não estava tendo acesso a ela. Então, isso é ele tá limitando a minha liberdade, tá, de uso do sistema. Alguns exemplos aqui. Então, por exemplo, nesse caso aqui é uma falha de consistência, não é uma falha exatamente do controle do usuário, porque em ambos os pop-ups, em ambos os modais, ele permite que ele saia, tá? Tem um xizinho aqui, tem um xizinho aqui, mas nesse caso eu estou no mesmo sistema. Então, por uma questão de consistência, eu deveria usar sempre o mesmo tipo de sair dos pop-ups. É uma falha de consistência, que é uma outra heurística, mas que já fica a dica aqui que ela falha. Quanto ao controle do usuário, ao controle, está atendida. Mas eu ainda marcava como cosmética nesse caso, mesmo nessa heurística, porque eu poderia não ter visto isso. Quando eu vi a primeira vez, eu estava refazendo esse material de vocês, aí eu olhei isso aqui e disse, qual é o problema aqui?
Aí eu disse, cara, não tem como sair daqui, isso aqui é um pop-up, aqui é um modal. Aí eu não tinha visto direito esse xizinho aqui, olha só, tá? Aqui, por exemplo, é o outro caso, tá? Aqui deveria ter um xizinho também, é o mesmo sistema, então ele não tem, ele não segue o padrão, tá? Nesse caso, ele deixou simplesmente o cancel e o ok, tá? Mas o cancela, ele cancela. Não, tá? Se eu estou acostumado a utilizar no sistema sempre o xizinho para fechar, eu sempre quero que todo pop-up, para mim, tenha um xizinho. Isso é natural para mim, eu não quero pensar. Eu não quero pensar que o cancel vai sair do pop-up. Não, eu quero que tenha um xizinho. Então, aqui não falha também. E deve ser apontado. Deixa eu ver aqui o que é. Tá. Aqui é porque ele tem um help center, por exemplo. Aqui é mais questão daquele ponto da heurística em relação ao controle sobre as informações pessoais. Aqui eu tenho as várias coisas que eu posso fazer e não tem dizendo como é que eu posso deletar a minha conta. Tá? Então, quer dizer, eu não tenho essa informação, que é uma informação importante, então é uma falha dessa heurística. Então, vejo que essa heurística é mais complicado de você compreender, de você identificar, às vezes, dependendo do caso, tá? Mas aí, fica a dica, com a experiência, você vai sempre tentando lembrar de todas essas coisas. É sempre importante, eu esqueci de dizer isso, eu sempre, quando eu vou realizar alguma avaliação de usabilidade com base em heurísticos de Nielsen, ou qualquer outra guideline, os guidelines são mais fáceis porque atende ou não atende, mas nesse caso da heurística é mais genérico, e eu sempre imprimo as heurísticas e fico do meu lado aqui. E sempre quando eu saio de uma tela para outra, eu reviso todas as heurísticas para ver se você esquecer alguma coisa, porque é muito comum você ficar esquecendo. Esse aqui é outra coisa importante, ó. Quando eu crio um tweet, é bacana poder deletá-lo. Mas nesse caso do Twitter, por que é aceitável não poder deletar? Porque o Twitter é algo que pode ser repostado, né? Então, imagine que um monte de gente retweeta seu Twitter, você diz que, por exemplo, você diz a informação correta, tá? Aí 1000 pessoas repostam o seu tweet. Beleza. Aí você vai lá e altera, tá? Aquele Twitter dizendo informação falsa. As pessoas já vão ter retweetado e vai parecer que elas estavam tweetando uma coisa que era incorreta. Então, por isso que, dependendo da situação e do contexto, pode ser que essas questões de poder deletar a conta, de poder deletar alguma coisa que você faça, ou até mesmo editar, seja aceitável. Aqui é um exemplo do caso do Twitter. Quarta heurística. Geralmente é a heurística que mais a gente encontra problemas, tá? Mas muitas vezes elas são cosméticas. Mas algumas vezes são graves também, tá? Que é a de consistência. Então, mesmo que eu já apontei uma falha de consistência em outra heurística lá, mas deveria ter entrado nessa heurística aqui, que é a heurística 4. Então, qual é a questão é saber se o sistema ele é consistente em todas as suas páginas, em todos os seus elementos, tá? Isso é muito importante. Inclusive do mobile com a interface, questões de ícones, questões de textos, questões de localização, questões de botões, questões de componentes, tudo isso é muito importante. Petrônio, isso é tão óbvio. Será que é tão óbvio? Não, não é tão óbvio, não. Eu vou mostrar alguns casos aqui, vocês vão ver que sistemas bem feitos, gigantes, líderes nos seus países, como é o caso daquele e-commerce, cometem algumas falhas de consistência. Fala a mesma língua o tempo todo e nunca identifique uma mesma ação com ícone ou palavras diferentes. Então, até mesmo a fonte, o local que você coloca, aquele cabeçalho, ou o menu, se vai usar um tipo de tab, um tipo de menu, usa o mesmo em todas, os ícones, e assim vai. Existe um padrão de design consistência para todas as chamadas de ações CTA, Call to Action, do sistema ou do site. Ou seja, todos os botões seguem o mesmo padrão, são claros, com as mesmas fontes, mesmas cores, mesmo formato. Existe um padrão de design consistente para os controles de formulário. Bom, é uma coisa que é muito comum de ter problema de consistência em formulário, especialmente quando nós temos que ter muitos formulários. Então, tenha muita atenção aos formulários quanto à consistência e quanto a outras coisas também, a outras coisas que eu vou falar mais na frente. Existe um padrão de design consistente para os cabeçalhos e labels, isso é outra coisa importante. Por isso que é tão importante revisar os cabeçalhos, os labels, se os cabeçalhos estão seguindo o mesmo nome do label lá, que quando ele clicou no menu ele quer abrir, para ver se não tem confusão. Então, tudo isso tem que ser verificado. Aqui tem uns casos, tá? Por exemplo, nesse sistema aqui eu tenho vários tipos de botões diferentes. Um botão verde com o label branco aqui embaixo. Aqui em cima, um botão branco com a borda preta e um fonte, inclusive, diferente, se eu não me engano, desse verde. Aqui outra, tá? Às vezes até cabe alguma mudança de botão, dependendo do caso. Só que quando é muito explícito e é muito comum, isso confunde muito o usuário. Porque botão,
o call to action é uma coisa muito importante em sistemas, especialmente sistemas web. Porque desde quando a web foi criada, que o HTML foi lançado, que as primeiras páginas foram criadas, que a questão de você fazer a interlinkagem entre as páginas, ou era via link, que era muito claro, ou via botão. Então, por isso que o botão ainda é algo muito claro, para que é ali que você vai clicar para você realizar alguma coisa. Então, tem que ter muito cuidado na questão da consistência desses botões. Aqui, no caso, eu tenho dois lugares diferentes do sistema, em que eu tenho... deixa eu ver. Aqui eu tenho, no caso, cores diferentes. Ó, veja que aqui, quando eu estou... Ele tem uma questão legal de visibilidade, que é quando eu estou digitando algum campo, ele deixa o campo marcado. Então, eu deixo a visibilidade, tá ok. Mas veja que aqui ele fica azulzinho, aqui ele fica amarelo. Então, isso confunde um pouco o usuário. Outra coisa, o íconezinho que aparece aqui no campo, nesse caso é azulzinho, nesse caso é azulzinho, já nesse caso aqui é cinza, tá? O cinza dá a ideia que está apagado, que eu não tenho acesso àquele campo. Então, esse aqui é outra falha. Então, tem que ter bastante cuidado com isso. Aqui é o seguinte, existe um pouco de inconsistência entre os cabeçalhos. Como vocês podem ver, os cabeçalhos, eles são diferentes em cada uma das páginas, tá? Então, há uma falha, tá? Mas, ao mesmo tempo, há consistência de localização, todos eles estão no meio, então isso está muito claro, o usuário sabe que aquilo está representando o título daquela página ali, tá? E quanto à inconsistência do tipo, eles foram tão criativos na escolha dos cabeçalhos que até daria para passar, tá? De repente valeria o registro para dizer que cosmeticamente poderia ser melhorado, para ficar mais claro, mas que não tem consistência quanto aos cabeçalhos, mas que pelo menos estão no meio, todos eles têm um background por trás com o título no meio, isso fica claro e dá a entender que aquilo é o cabeçalho, certamente também está relacionado com a navegação ao qual o usuário clicou anteriormente para se entrar nessa página. Já ao mesmo tempo, todos os subcabeçalhos estão com o mesmo padrão, isso é louvável, então, quanto a isso, está completamente consistente. Veja que todos começam com negrito, depois terminam com não negrito, com a mesma fonte, mesma fonte, mesma fonte, mesma fonte. Próxima heurística, prevenção de erros. Então, existe uma heurística de prevenção de erros e existe uma heurística depois de como você resolver quando você erra. Então, nesse caso aqui, é aquela ideia de segurança, que é aquele princípio de design, de você se precaver, oferecer ao usuário artifícios para que ele evite errar. Caso ele erre, nenhum problema, ele pode voltar, mas quanto menos ele errar, melhor, menos frustração ele vai ter, tá? Então, ó, se você faz uma excelente navegação, se você revisa bem os textos, revisa bem as navegações, primeiro nível de navegação, segundo nível de navegação, compara se o label da navegação está igual ao título da página, ou seja, facilita para que o usuário reconheça bem onde é que ele tem que chegar e para ele consiga realizar corretamente, já é meio caminho andado. Mas tem outros tipos de prevenções de erro que devem ser verificadas. Então, na tradução livre das palavras do próprio Nielsen, ainda melhor do que uma boa mensagem de erro é um design cuidadoso que pode prevenir esses erros. Então, obviamente que, se ele errou, um bom feedback vai resolver, tá? E não só o feedback, não é só uma mensagem, não. O feedback é a marcação de onde foi o erro. Eu tenho ódio, eu vou até dizer a palavra ódio, quando eu vou preencher formulário gigante que tem um erro e ele não apresenta onde é que está o erro. Que ele não marca os campos, que ele não bota um textozinho embaixo explicando. Isso é uma falha terrível, gravíssima, da questão do erro, não é nem da prevenção, é ou do feedback, pode ser do feedback, ou do erro, que é uma heurística mais à frente, tá? Por exemplo, ações definitivas, como deletar alguma coisa, ou solicitar, pode vir acompanhada sempre de mensagem de confirmação. Então, isso é muito importante. Um exemplo, qualquer possibilidade de você deletar alguma coisa, até mesmo editar, e você não confirmar, isso é uma falha dessa heurística de prevenção de erro. Existem restrições úteis que impedem o usuário de cometer erro? Formulário só é o que tem. Se você usa máscaras, se você coloca ajudas pontuais com aquela interrogaçãozinha em cada campo, para que se ele não compreende o que é que tem que ter ali, ele possa botar o mouse em cima e aparecer uma explicação, ou até mesmo já uma resposta padrão, que pode ficar no background lá no cinza, você pode digitar por cima. Eu ainda prefiro, às vezes, quando ele explica embaixo, sabe? Porque, às vezes, já aconteceu comigo de eu preencher um formulário grande,
ele utilizar esse artifício de botar a mensagenzinha explicando o que é, e quando eu clico dentro, começo a digitar, eu esqueço o que é. Eu tenho que apagar, voltar para poder ver o que significa. Mas, de qualquer forma, ele está tentando prevenir o erro, ele está ajudando ao usuário. Há um guia do usuário, mesmo pontual, com sugestões para evitar ações incorretas, então, por exemplo, em formulários, ou até mesmo você tem um menu, tá? Um menu, a navegação principal. Poderia muito facilmente, quando você bota o mouse em cima, aparecer num hoverzinho uma explicaçãozinha do que aquilo significa, onde é que aquilo vai levar. Isso é uma ajuda do que você está dando ao usuário para que ele evite errar o clique e possa chegar na navegação errada, e que ele poderia voltar, obviamente, mas evitaria o erro. Mas principalmente em formulário. Formulário tem que ter muito cuidado para que fique tudo bem explicadinho, porque tem muito detalhezinho que o usuário costuma errar. Então, ajuda de preenchimento, para que ele não erre, muito importante o formulário. Aqui tem alguns erros, tá? Aqui, no caso, existem restrições úteis que impedem o usuário de cometer erros. Deixa eu ver aqui qual é. Aqui eu tenho... é porque aqui, no caso, eu tenho um telefone e ele permite, por exemplo, que eu possa botar letra. Eu estou digitando my telephone number. Isso é uma falha terrível, tá? Primeiro que ele certamente não tinha botado... Não, ele até tinha, tá colocado aqui o tipo de informação que eu tenho que receber. Certamente ele tinha aqui um mais 55, 83, total. Mas mesmo assim, ele permitiu que o usuário digitasse uma letra, o que é terrível. Mesma coisa aqui, o número do cartão, ele digitou a palavra number, o que é uma falha terrível. Ou seja, ele está... O que é que vai acontecer aqui? O cara vai digitar, ok, e ele vai dizer que tem erro, certamente vai mostrar qual foi o erro, mas ele colocou um monte de passos a mais para o usuário fazer que ele podia ter evitado se ele tivesse utilizado os componentes corretos e o cuidado correto para que não permitisse incorrer naquele erro. Aqui, ó, é o mesmo sistema, tá? Em que eu tenho aqui a escolha de um calendário e aqui eu tenho outro calendário de formas diferentes, ou seja, totalmente inconsistentes, certo? Embora isso aqui poderia talvez estar na heurística de consistência, mas também pode estar aqui. Por quê? Porque esse tipo de inconsistência usualmente pode levar o usuário a cometer erros, porque ele vai se confundir. Opa, ali eu fiz daquele jeito, sendo o usuário inexperiente. Aqui já é de outro, ele se confunde e ele pode cometer o erro porque ele usou data pickers diferentes para poder coletar a data que o usuário tem que escolher, tá? Isso tem que ter cuidado com isso, e isso tem que ser apontado. E não é uma falha cosmética, isso é uma falha média, talvez. Aqui eu tenho um ok, porque, deixa eu ver... aqui eu tenho algumas ajudas pontuais, ó, aqui é para colocar o número do cartão, tá? Aqui ele explica onde é que está o código de verificação, que são os 3 últimos dígitos, e ainda mostra uma fotozinha aqui, uma imagenzinha para dizer onde é que estão. Então, isso é legal, tá? Aqui, para fazer o upload da imagem, tem uma explicação embaixo. Aqui ele tem uma notazinha abaixo adoro notas embaixo de campos de formulário. Fica um pouquinho mais longo, mas se ele for delicado, ele não tira a simplicidade, ele não tira a intuitividade e ajuda muito dependendo do tipo de formulário, se for completo. Formulário para tirar o visto americano. Vai lá, preencher aquele formulário altamente complexo, tá? Se tiver essas explicações, você vai errar várias vezes. E pelo que eu lembro, inclusive, o feedback é muito ruim, inclusive. O tratamento dele. Então, aqui tem vários exemplos bons, tá? Aqui tem uns íconezinhos que ele usa, também ajuda, tá? Desde que tem a nota, ainda tem um ícone. Betônio, você, quando está trabalhando em algum projeto, você costuma usar muito ícone? Sempre. Eu uso ícone sempre. Uso ícone em campos de formulário, uso ícones em menus, uso ícones em tabs, uso ícones em tudo, tá? Agora, muita gente está usando por causa da responsividade, mas eu já usava sempre. Eu acho que é algo a mais que não atrapalha, não polui o sistema, a interface, e, ao mesmo tempo, é algo a mais para aquele usuário experiente que já olha aquele ícone e já reconhece. Agora, tenha cuidado. Se você vai usar um lugar que talvez nem precisasse usar e usa o ícone errado, aí é para lascar, tá? Aqui é porque deixa eu ver aqui, desculpa, mais tarde. Aqui, no caso, são oferecidas ajudas de preenchimento, de modo a evitar erros ou retrabalho, tá aqui, entre com o endereço e tal, como eu falei agora há pouco, desde que aquele botou Cape Town, que é o nome da cidade, aquele digitou Cape Town. Entre com o seu endereço, aquele bota o endereço. Então, ele sempre está explicando, então é muito importante ter algum tipo de explicação, tá? Seja dentro do formulário, seja através de uma máscara, seja através de uma notinha embaixo. Telefone, mesma coisa, e assim vai.
Aqui é outro ponto positivo da página, porque eu tenho aqui um conjunto de campos para poder digitar os dados do cartão de crédito, e quando ele começou a digitar, aqui você está vendo, ó, tá? Tem o símbolozinho do cartão, aqui, não tem para que ter o número do cartão, porque o número do cartão é o número do cartão, não tem como ter dúvida. Aqui, mas, por exemplo, aqui quando eu digito o número do cartão, ele já reconhece, por exemplo, que como todo cartão 51 é um cartão da Master, ele já preenche o Master automaticamente para mim, sem precisar que eu preencha. Então, ele já está ajudando. Autocompletar também é outra coisa que ajuda muito também para evitar erro, se for bem feito, tá? O Google é muito bom nisso. E assim vai. Então, são várias possibilidades de você ajudar o usuário, antecipando algumas coisas para que ele evite errar. A próxima heurística é a de reconhecimento ao invés de memorização. Isso é muito importante na navegação. Uma navegação bem projetada, bem analisada, com labels, com textos bem feitos, com migalhas de pão bem feitas, seguindo os padrões que a gente estudou lá, é meio caminho andado para o usuário conseguir utilizar o sistema facilmente, reconhecendo, sem precisar ficar memorizando, porque está tudo muito claro para ele, tá? Então, evita acionar a memória do usuário, lembra que ela é limitada, tá? É sempre importante que o usuário reconheça as coisas, então por isso que ícones são muito importantes, textos bem feitos, textos curtos para que ele possa ler, tá? Labels com claros, sem inventar, tá? Usa a conversão que já tem no mercado e na literatura. Permite que a interface ofereça ajuda contextual e informações capazes de orientar as ações do usuário, ou seja, que se chama diálogo com o usuário. Então, as ajudas contextuais são muito importantes. Então, dependendo daquele contexto que você está lá, você pode colocar uma ajuda pontual lá, tá, para que o usuário reconheça aquilo ali, ou se por acaso não venha reconhecer, se ele vá para a ajuda lá e consiga reconhecer. O usuário é apresentado com uma lista de produtos ou páginas visualizadas recentemente. Então, por exemplo, se você está utilizando um e-commerce ou está utilizando um sistema que o usuário usa comumente, é sempre importante utilizar, apresentar a ele as coisas que ele já fez. Por exemplo, imagine que eu estou fazendo uma transferência bancária, tá, no meu app do meu banco. Então, é muito comum, por exemplo, que quando eu vou fazer uma transferência, ele já mostra as outras transferências que eu fiz, para que eu possa clicar nela e eu já possa aproveitar um monte de dados que eu teria que digitar antes do Pix, na época que era Tele, que era Doc, até mesmo o Pix, e que eu possa ganhar tempo com isso. Então, eu estou ajudando no reconhecimento e estou facilitando a vida do usuário. Então, fazer isso, por exemplo, apresentar esse conteúdo personalizado, tanto poderia ser uma boa uso da heurística de memorização, quanto da heurística de prevenção de erros, porque eu estava ajudando a ele para que ele venha a não errar. O usuário recebe itens de navegação que reduzem carga cognitiva e ajudam na recuperação. Então, a navegação é importantíssima. Por isso que eu digo a vocês, se tem uma coisa que você segue essa disciplina aprendendo na navegação web, é o seguinte: pensou na sua navegação, pensou na navegação global, aquela principal, na secundária, na terciária, quer dizer, no submenu, nos outros submenus, seja ele vertical ou até mesmo lá em cima no tab, revise, veja se está clara, faça uma validação com o usuário, tá? Porque isso é muito importante para que o usuário reconheça. Aqui, por exemplo, ele está apresentando os produtos que ele viu ultimamente, ou seja, é algo que eu estou apresentando ao usuário, tá legal fazer isso. Aqui, por exemplo, o cara comprou uma panela, tá? Uma panela, e ele apresentou outros produtos que não tinha nada a ver com aquela panela, tá? Então, isso aqui é uma falha, por exemplo. Então, se ele está tentando utilizar algum sistema de recomendação, que faça isso bem feito, tá? Porque senão de nada vai adiantar, porque ele não vai ser útil para o usuário, vai ficar confundindo, que vai poluir a tela sem necessidade. Outra falha aqui, bastante considerável, aqui é na navegação. Aqui eu tenho minha navegação global, tá? Porque eu considero que isso aqui não é navegação global. Quem lembra o que é isso aqui? São os serviços, tá? Então, tudo isso aqui são... Patrícia, mas eu considero que isso aqui é uma navegação também. Tudo bem, mas isso geralmente são os serviços, aqui também é navegação global. Então, veja que aqui eu quero comprar alguma coisa que tem aqui, ó, utensílios de cozinha e utensílios de bakeware, é o quê? Deve ser de bake é de bolo, né? De confeitaria, talvez. Então, opa, peraí, se eu for comprar um rolo de amassar, tanto podia estar na cozinha, quanto podia estar na bakeware. Então, veja que está confundindo o usuário. Ou seja, isso é uma falha gigante de navegação aqui, e é uma falha de reconhecimento, dessa heurística de reconhecimento, ao invés de
de ter que lembrar. Então, nesse caso aqui, o usuário pode errar e pode chegar no final e ter que voltar e frustrar-se. A próxima heurística é a de flexibilidade e eficiência de uso. O sistema precisa ser fácil para usuários leigos, mas flexível para usuários experientes. Então, é aquela questão de você lidar com vários usuários diferentes. Geralmente, quando a gente tem a possibilidade de ter perfis diferentes do sistema e que ele se adapta para o usuário, seria a perfeição quanto a essa heurística. Mas, independente disso, tem algumas coisas que a gente pode fazer que, propriamente, até mesmo utilizar o ícone em alguns campos que o usuário já reconhece sem precisar ficar lendo, já é alguma ajuda para o usuário mais experiente. Essa flexibilidade pode ser conseguida com a permissão de técnicas de atalho. Sistemas de desktop, isso é muito comum, tá? Por exemplo, documentos, sistemas de escritório, Office, datasheets, PowerPoint, de apresentação, a gente tem muito Ctrl alguma coisa ou Command de alguma coisa, dependendo do sistema operacional que você use, para ficar abrindo algumas coisas, para não ter que ficar digitando. No caso de website, o uso de máscaras, tá? Também é outra coisa importante, que você está facilitando a vida daquele usuário que ele é inexperiente, por exemplo. O uso de aceleradores para usuários experientes, por exemplo, que os novatos nem vão perceber. Então, também é outra coisa bem importante. Então, às vezes, você pode até pular algumas etapas, tá? Do processo de etapas, dependendo do tipo do usuário que ele reconheceu. Se você utilizou algum algoritmo de inteligência artificial para ver que o usuário é experiente, você pula até algumas etapas. Por exemplo, pula um wizard para apresentar o sistema, porque o usuário é experiente e não precisa ver aquilo. Então, aqui também é uma questão de flexibilidade, que eu estou reconhecendo o tipo de usuário e eu apresento se ele foi inexperiente e não apresento se ele foi experiente. Aqui são os casos de que você pode configurar um monte de técnicas de atalho. Esse aqui é outra coisa interessante, eu vou fazer uma transferência e ele já apresenta uma transferência para eu escolher, tá? Então, é uma prevenção de erro também, porque eu estou dando uma prevenção de erro para que ele já ajude a não errar os dados e ter que refazer, mas também é uma questão de flexibilidade de uso, porque o usuário que ele é inexperiente, minha mãe todo mês faz uma transferência para minha irmã que mora na Polônia. É uma dificuldade. Nos primeiros meses eu tenho que ir toda vez lá para poder fazer essa transferência, que ela se enrolava com a app lá do Itaú. E ultimamente eu digo, olha, vai lá e ele deixa salvo as transferências e ela só já escolhe, porque não é uma transferência simples, tem um monte de dados que você coloca, não é somente conta corrente, não, tem um monte de dados de internacional e tal, e ela já coloca aqui, facilita muito para ela, que é uma usuária totalmente inexperiente. Aqui é outro caso de um sistema de uso, não sei se aqui é mobile ou é web, mas acho que aqui eu tenho possibilidade de digitar, tenho possibilidade de utilizar comando de voz, tá? Tenho possibilidade de tradução, então veja que eu estou oferecendo um monte de opções para, dependendo do tipo de usuário, se ele quer usar voz, se ele quer usar digitando, ele possa utilizar. Então, isso é uma flexibilidade e eficiência de uso. Aqui é outro caso de, por exemplo, que também entra naquela heurística que eu já mostrei anteriormente. Aqui eu estou digitando alguns dados para poder me cadastrar no sistema, tá? Mas eu não mostro todas. Eu tenho outras configurações avançadas aqui que eu poderia mostrar para um tipo de usuário que quer alguma coisa mais avançada, que quer configurar essa troca. Acho que isso é de e-mail também, Exchange também é de e-mail. Algumas possibilidades de filtros e tal, mas que para o usuário comum não vai ser necessário, então não precisa pedir isso a ele. Então, veja que aqui é um bom uso dessa heurística de flexibilidade e eficiência de uso. Esconder algumas informações avançadas para a grande maioria dos usuários que não é necessário para ela. Do que mostrar tudo e, de repente, dizer, não precisa marcar, é opcional, mas poluiu a tela, ficou complicado, coisa que não é legal. Deixa eu ver se é o... Não, aqui depende. Estética e design minimalista. Olha que legal, essa é a heurística mais associada com experiência do usuário, tá? Evite que os textos e design falem mais alto do que o usuário quer se saber. Então, aquela história de revise os textos, diminua, deixe o mais claro possível, tanto os labels quanto os textos, que o usuário tem que ler. Lembra que a leitura dele é aquele padrão F, né? F-shape, ele olha rapidamente, ele quer reconhecer onde é que ele quer clicar para poder realizar a tarefa. Então, não adianta botar textos gigantescos, que ele não vai conseguir ler, a não ser que seja, obviamente, um sistema informativo. Mas se não for o caso, se for para apresentar alguma coisa, bota claramente para ele ver rapidamente e saber onde é que ele quer clicar. Os diálogos do sistema precisam ser simples, diretos e naturais.
presentes nos momentos em que são necessários. E isso não é somente texto, não, tá? Imagens falam muito, escolha de imagens, escolha de vídeos, escolha de componentes, ou seja, aquele componente, ele dialoga exatamente e apresenta ao usuário aquilo que ele se propõe a fazer, isso tem que estar muito claro. Esse carrossel aqui está claro que é para o usuário ver as várias fotos daquele tipo de produto que ele quer comprar. Então, não é somente texto. Tem muita gente que pensa que o diálogo é somente via texto. Não, é via ícone também, se a metáfora está correta, se o componente está correto, e assim vai. Os diálogos não devem conter informação irrelevante ou raramente necessários, não deve. Se é que você quer colocar de todo jeito, coloque como auxiliar, com um maisinho embaixo, que ele pode clicar e apresentar um modal na tela. Mas se não, não coloque. Qualquer unidade de informação extra no diálogo irá competir com unidades relevantes. A gente fala muito sobre isso quando a gente estava vendo navegação. Então, tudo a mais que você bota está competindo com aquilo que realmente é o que você quer mostrar a ele. Então, deixe só o mínimo, por isso revise, revise e revise. O usuário está claro sobre o significado de todos os ícones e por que eles foram incluídos no design? Precisa ter aquele ícone? Se tem, está correto? Tem que ter muito cuidado com isso. Olha o cúmulo, é você botar um ícone, então trabalha mais de botar alguma coisa a mais no componente, achar um componente que tem um ícone, e depois ele está errado. Não faz sentido, a conversão não está correta. Ele não tem uma relação com o mundo real. Todos os formulários são fáceis de entender e fáceis de preencher. Então, tudo isso, o design minimalista é muito claro. Então, geralmente, às vezes são problemas cosméticos, mas às vezes também são problemas graves. Então, aqui é um exemplo da tela do Nubank, essa é uma tela bem clean, bem simples, tá? Outros casos também bem simples, assim, que ele tem a opção aqui de você mandar free, do delivery free, ele diz quanto tempo que tem 2 no estoque, pode mandar imediatamente, o tempo que vai demorar de 3 a 5 dias. Veja que tem um monte de informação aqui, somente com 3 textos bem simples. Aqui também, ó, uma interface bem simples, com 3 botões bem simples, com padrão bem legal, utilizando ícones corretos. Mesma coisa aqui é um sistema de alugar apartamento. Também um design bem clean, deixa as informações importantes que você precise, mas que tem o meu mostrar perfil, que você pode ver mais detalhes. A outra heurística, ajudar o usuário a reconhecer, diagnosticar e recuperar de erro. A gente já falou de erro, não. A gente falou de prevenção de erro. Aqui é se recuperar de erro. Ali a gente faz um monte de coisa no design de interação, de modo que o usuário evite errar. Bota ajuda pontual, bota máscara, coloca explicação, coloca hover explicativo, o que mais? E assim vai. Aqui não, é uma vez que ele navegou errado, chegou num ponto errado, ou até deu um erro mesmo, como é que ele se recupera? O feedback está correto? Ele é claro o que ele tem que fazer para poder se recuperar daquele erro? Tá? Tem a ver também com o controle e liberdade do usuário. Então, aqui tem muito relacionado à mensagem de erro, tá? Muita mensagem de erro existe em todo o sistema. As mensagens são bem feitas, foram bem elaboradas, ou foram desleixadas lá porque achou que não era importante? Esse é o problema. Então, testem o sistema, sempre tente provocar um erro para ver se a mensagem ela é legal na hora que estiver avaliando a sua interface do projeto. O usuário recebe mensagem de erro ao adicionar informação incorreta em um controle de formulário, tá? Então, por exemplo, quando você coloca... tem algum erro que você submete, ele apresenta onde é que estão os erros, quais são os campos que estão errados e como é que você resolve aquilo. Ok? Muita atenção ao feedback, tá? Principalmente em formulários, em pop-ups e em modais. Aqui, por exemplo, é um caso do Spotify. Veja que aqui tem eu obviamente, coloquei submeter, sem ter nada preenchido, então ele marca tudo que faltou preencher e explicando embaixo o que é que eu tenho que fazer, tá? Esse aqui é um excelente feedback. Você está se recuperando bem do erro. Aqui ele não encontrou a página, tá? Mas aí ele dá 3 opções do que ele acha que o usuário, por acaso, estava querendo dizer. Pode ter sido uma pesquisa, um search, não sei, ou foi. Tá? E aqui ele mostra 3 opções. E, finalmente, a última heurística é de ajuda e documentação. Talvez seja um tipo de heurística, um tipo é algo que talvez esteja mais em desuso do que já teve no passado, que em sistemas web nem sempre tem, mas que é muito importante. Vocês têm que ter isso em mente. Vocês são engenheiros, vocês serão engenheiros de software. Vocês não serão engenheiros de software web somente. Tá? E mesmo web, tem sistemas complexos na web que requer um help, requer uma ajuda, uma documentação. Todo sistema que a gente faz no polo de inovação, que a gente entrega,
a grandes empresas multinacionais é que entregam uma documentação junto com o sistema, de como usar o sistema. Então, isso é comum. Então, tem heurísticos também relacionados à ajuda e documentação. Então, um bom design deveria evitar ao máximo a necessidade de usar um help, por exemplo. Ainda assim, um bom conjunto de documentação e ajuda deve ser utilizado para orientar o usuário em caso de dúvida, tá? E se for ter, que seja bem projetado. Então, outra dica que eu dou, quando for avaliar a interface, dependendo do módulo que você escolhe no projeto, vá lá na ajuda e vê se tem alguma falha quanto a essa heurística para vocês poderem apontar. Deve ser visível, facilmente acessada e focalizada na tarefa do usuário e não muito extensa. Dica, oferecer uma ferramenta de busca na ajuda, tá? Então, tem gente que eu já vi alguns helps, algumas ajudas em sistemas web, né, que ele bota um monte de opção lá de ajuda, às vezes 30, 40, o cara fica doido tendo que ler tudo. O próprio Swap tinha isso. Aí não bota um searchzinho para poder pesquisar uma palavra-chave e tal. Isso é terrível, tá? É uma falha. O usuário apresenta etapas, diretrizes claras para usar o serviço do produto. O usuário não, o sistema, né? O usuário tem acesso à documentação com tópicos relevantes para ajudar a alcançar seu objetivo. Lembra aquele que ele não tinha como saber como deletar? Então, ali eu estava quebrando aquela heurística de controle do usuário, mas também era uma falha em relação à documentação. Ou seja, duas heurísticas eram quebradas. Eu achei que era só um, eu só botei um, não tem problema não. É importante que você identificou que tinha um problema, tá? E o usuário vai lá, o sistema vai ter que ser melhorado. O usuário é apresentado a outros canais de comunicação para solicitar assistência, para atingir sua meta, e isso é algo que tem que ser muito analisado por avaliadores com base na heurística de Nielsen. Tem como entrar em contato com a empresa por telefone, por e-mail, os canais estão claros, as redes sociais estão corretas, você testou se estão corretas. Isso é muito importante, porque é a forma de a gente se comunicar com a empresa ou com o serviço sendo oferecido por a gente. Então, isso é algo que já está lá embaixo, no rodapé, muito claro, a gente já tem a convenção que está lá embaixo, ou até mesmo lá em cima, dependendo do caso, mas tem que estar muito fácil, acessível, o usuário tem que achar fácil. Né? Empresas aéreas têm mania de dificultar o acesso a você encontrar como se comunicar com eles. Não sei se vocês concordam comigo. Aqui tem um help com um searchzinho. Tá? Aqui tem perguntas frequentes, veja, colocadas com categorias e subcategorias. E não coloca todas as opções, para que ele fique muito poluído. Ele bota um view more aqui, para que você aperte e ele mostra mais opções. Ou seja, está muito bem elaborado essa interface, tá? Dessa documentação. Aqui tem 3 pontinhos, eu não sei se isso aqui é porque eu posso passar e ter mais 3 telas como essa. Talvez eu teria botado uma setinha de lado para mostrar que era um carrossel, mas tudo bem. E também aqui ele não diz que, por exemplo, ele não deixa vermelhinho, deixa eu sair essa minha tela aqui, ele não deixa o pontinho marcado para saber em qual eu estou. De repente nem é, de repente é só um elemento de interação. Mas se fosse, por exemplo, para saber quem é mais, deveria estar mais claro. Olha aqui, as formas, tudo indo eu entrar em contato com a empresa. Olha que perfeito aqui, tá vendo? Ó, mandar e-mail, telefone, 0800, e assim vai. Aqui embaixo eu tenho ainda os horários que eu posso atender, tudo muito claro. É muito importante. Ser claro não quer dizer botar texto gigante, não. Ser claro é ser direto, você revisar bem esse texto, colocar todas as opções, aqui não tem redes sociais, mas todas as opções, e para que fique claro para o usuário como entrar em contato. Isso é muito importante e deve ser analisado sempre. Aqui outro exemplo. Então, para cada heurística violada, deve-se definir sua localização na interface e a gravidade. Então, nesse caso, eu vou mostrar aqui a vocês bem rapidinho. Deixa eu ver se eu vou entrar aqui. Achei. Eu vou colocar isso para vocês lá na disciplina, deixa eu ver se está aqui em projeto, design de interação, não. Oh, meu Deus, eu tenho que achar aqui agora. Peraí. Eu botei em... Quem disse que eu vou achar onde é que está? Eu estou querendo achar... Ah, me lembrei. Eu coloquei aqui nos slides. Então, aqui eu tenho um quadro para colocar a minha avaliação. Então, aqui eu coloco a descrição do problema que eu identifiquei, tá? Aqui eu coloco a localização do sistema, onde foi que eu encontrei aquele problema, quais as heurísticas que foram violadas, basta dizer quais são, ou então era bom dar uma explicadinha, e a severidade do problema, se é grande,
se é médio, se é menor ou se é cosmético, tá? Mas pode ser, mas eu posso botar de 1 a 5, e quanto maior, pode, deixa que você deixe claro. Então, aqui tem uma tabelinha, e eu coloco isso. E aqui eu tenho um exemplo também do relatório. Se você querer depois, você pega do quadro e gera o relatório também, tá? Que é mais ou menos o que tem no relatório, na tabelinha, só que aqui tem no relatório. Muito importante a imagem e marcando onde é que tem o problema, tá certo? Então, ficamos por aqui. Vou colocar o projeto e espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, entre em contato para tirar as dúvidas. Até mais, pessoal.